Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Nosso encontro semanal em nosso canal, tá? Essa semana que se passou foi a semana de culto aos desencarnados, às santas almas benditas, né? Aos nossos ancestrais e aos Exus da Calunga. Culto dos finados, dia 1º e dia 2, não é isso? E nessa semana nós tivemos muitas mensagens. Uns sentiram o perfume e me contaram daquele que foi o seu ente querido, né? Que agora está na situação de ancestral, não é isso? Muitos sonharam e tiveram sonhos, muitas das vezes, que trouxeram um esclarecer diferente do que é pintado por aí. Então é o seguinte, eu vou falar só um tema aqui, ó. Uma cliente, que eu não posso citar o nome por segredo de confissão religiosa, me diz ter sonhado com aquele que foi o seu pai, que ela só conheceu em fotos, tá? Mas como é que foi esse sonho, né? Vamos se atentar aos fatos. Ele estava com a roupa clara, tá bom? Na casa que ela mora, beleza? Só que a casa tinha os mesmos móveis, só que ela via ele segurando a imagem que era ela quando bebê. Então é o seguinte, ó, ela chegou muito aflita porque ela disse: Pai de Santo, eu sonhei com meu pai morto. Isso é bom? Eu falei: ótimo, tá? Por quê? Criança, quando você sonha com criança, quando você visualiza a imagem da criança, uma situação negativa é imaturidade. Mas essa situação foi totalmente positiva, tá? Nessa situação aí, é a situação que demonstra alegria, renovação, zelo, proteção. Então, o que esse sonho foi na verdade? Numa verdade, esse sonho foi uma experiência no mundo paralelo, né? No qual o pai dela carnal mostrava para ela que ele a protegia, que ele estava sempre ao lado quando era permitido a ele estar ao lado, tá? Pensem assim, senhores e senhoras, que há uma permissão para a visita ocorrer, tá? E quando essa visita ocorre, o que seu ente querido quer ver? Quer ver um ambiente total de equilíbrio, de harmonia, de união familiar, das pessoas sentadas à mesa, conversando com a verdadeira família, né? Nós aprendemos através da pandemia a esquecer um pouquinho, ó, o sentar e ficar num mundo que é só seu, chamado celular, tá? Hora da refeição é sagrada e sempre foi, tá bom? Então no Natal, Ano Novo, seu aniversário, você pode receber uma visita, tá? Então nesse fato em especial, nós aprendemos no dia de hoje que os nossos entes queridos não nos abandonam nunca. Eles apenas vão para um local no qual eu não tenho internet, eu não tenho telefone, eu não tenho um e-mail, tá? Um local que eles vão nos vigiar, nos guardar e nos intuir da melhor forma. Então o que você tem que ter na sua mente agora? Que a sua oração precisa ser uma oração com consciência espiritual. O que quer dizer isso? Consciência espiritual é quando você tem o desapego, a saudade no coração, tá? E você começa a agradecer a Deus, nosso Pai, por ter aquele ente querido ao seu lado, por aquele período que Deus permitiu. Perdão. Então que esse ente querido tenha luz, receba a sua gratidão, tá? Então é o seguinte, sonhar com morto, como foi a frase da minha cliente querida, vai estar vendo meu vídeo e vai saber que foi para ela basicamente esse vídeo, tá? E ajuda muita gente esse vídeo, tá bom? Sonhar com morto é bom. Quando ele aparece dessa forma aí, ó, equilibrada, com uma luz boa, com a forma humana, tá? Com uma roupinha clara, como essa aqui de baixo aqui, roupa clara, tá? Então isso é importante. Agora, quando você sonha com morto, ou você visualiza, né? Quem tem o dom de ver como eu, nem tudo que se vê é bom, tá, senhores e senhoras? Muitas das vezes você também vai ver aquilo que se afina com a sua energia. Então, se você tiver com a energia, com equilíbrio, plenitude, fé, né? O pensamento positivo, você apenas vai visualizar o outro lado totalmente positivo. Você vai ter a comunicação telepática espiritual, né?
de pensamentos bondosos e coisas que vão te acalmar, tá bom? Porque é assim que funciona, tá? Então, quando você tem essa situação aí de ver o outro lado, entenda o seguinte: a melhor defesa é você se sintonizar com a sua fé. Independente de qual seja a sua fé, você precisa se religar a Deus, tá? Sozinho, quase ninguém consegue. 99% das pessoas são seres humanos tão humanos que precisam de um stop, né? Um pare, um sinalzinho amarelo chamado religião, tá bom? Então é o seguinte: você sonha com seu ente querido e tem um sonho como esse, é uma dádiva divina. Foi uma permissão muito boa de você ver que do outro lado a vida continua e que mesmo estando do outro lado, né, do mundo material para o mundo espiritual, há uma proteção divina e celestial com você, tá bom? Então, um outro caso também que eu ouvi essa semana, que talvez seja a dúvida de muitos, sentir o cheiro do perfume daquele que estava ao seu lado na terra, tá? Então vamos lá. Pense assim, ó, os gostos continuam quase os mesmos, tá? Quando eu for aparecer para alguém, no momento que eu voltar para minha casa, a casa de Deus, na hora certa que Deus quiser, né? Quando eu tiver cumprido a minha missão, muitas das vezes as pessoas que estão mais próximas de mim vão sentir o cheiro do meu perfume. Isso é completamente normal também. São características, né, que você vai perceber no seu ambiente de forma diferente. Então, é uma visita controlada, tá? E também uma outra situação que acontece muito é você pensar, sonhar com alguém, tá? Que você não vai se lembrar, mas que a sensação foi muito boa, plena, confortável, que você se sentiu, na verdade, em família. Todo mundo já sonhou assim. Todo mundo já teve um sonho como esse, que você ia dormir, acordava com a sensação muito boa, que reencontrou alguém, a sensação de saudade, tá? Então, muitas das vezes, os sonhos com o mundo espiritual, quer dizer, agora, né? Melhor dizendo, as experiências com o mundo espiritual, elas não são tão claras como as pessoas pensam. Ou você vai sentir o cheiro e lembrar do cheiro, ou você vai, de repente, voltar do seu sono com uma sensação, tá? Ou, de repente, você está no seu dia, trabalhando no seu escritório, no dia a dia, e você tem a lembrança daquele que já se foi. Então, é um sinal que algo está próximo de você. Se algo está próximo de você, é a hora que você precisa, na verdade, agradecer por aquela pessoa que agora é uma alma, né, que está do outro lado, pelo período que Deus permitiu que vocês vivessem juntos, tá bom? Então é o seguinte, senhores, pensem sempre nos pequenos detalhes, tá? Detalhes que muitas das vezes a gente diz assim, ó, doideira da minha cabeça, eu estou sonhando com a minha avó que faleceu há 15 anos, ou doideira na minha cabeça, eu estou pensando na minha infância, né, com aquela pessoa do meu lado, a minha bisavó, né, a minha tia-avó. Então entendam o seguinte, a comunicação muitas das vezes do mundo espiritual é através do seu pensamento, tá bom? Então você pensou do nada? Nunca nada do nada. Sempre tudo está ligado a tudo, tá bom? Então, nessa segunda semana que nós entramos, após o dia dos finados, é muito importante você ter essa consciência de se atentar aos detalhes. Não queira ver o seu ente querido de forma alguma. Não peça aos céus para ver, tá bom? Entenda o seguinte, utilize a mediunidade que você tem, tá? No sonho, num pensamento, sempre haverá uma forma de conexão, tá bom? Não tão clara quanto esse sonho dessa cliente, mas muitas das vezes, até mesmo esse sonho que foi tão claro para ela, ele foi conturbado porque ela acordou assustada, porque ela se afinou com medo, porque ela ficou ansiosa por coisas que ela ouviu das pessoas, que sonhar com morto não é bom porque é morte, tá bom? Então entendam o seguinte, nem sempre as interpretações de sonho que estão aí na internet, na rede, estão corretas, tá bom? Você precisa procurar o seu sacerdote, sacerdotisa, para você poder interpretar um sonho, porque ele vai estar por fora
do olho do furacão. Ele vai estar por fora dos sentimentos, que muitas das vezes são fraquezas que você tem, o excesso, que os seus inimigos espirituais se alimentam disso, tá bom? Então nem sempre quando você sonha com alguém que se foi, que esse sonho é ruim, pode ser verdadeiramente a mensagem do seu ente querido. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você passa por outro lado, você toma consciência de todas as existências suas na Terra, né, no plano terreno. Assim, tomando consciência, muitas das vezes você descobre que de vítima você passa a ser o algoz. Você descobre que muitas das vezes, de algoz, esse algoz, ele é a vítima. Então, onde eu quero chegar? Só dá para saber uma verdade sobre uma história de resgate de qualquer familiar seu, estando do outro lado, ou se conectando com o outro lado, como eu me conecto, tá bom? Então é o seguinte, senhores e senhoras, o que devemos fazer como filhos, netos, sobrinhos, conhecidos, colegas próximos, é rezar, tá bom? E sempre se atentem em pedir perdão àquelas pessoas que você tem um certo remorso, tá? Peça perdão, peça que Deus interceda por isso. Ou, de repentemente, se você tem uma mediunidade de transporte, que você absorve muita energia por se afinar com esse campo eletromagnético, faz assim, ó. Feche seus olhos, pensa na luz cor-de-rosa, isso é importantíssimo, tá? E aquela pessoa que você tem um mal entendido, pensa naquela pessoa, viva ou não, envolto dessa luz cor-de-rosa. Isso é muito importante, porque você está se sintonizando com a vibração positiva do amor, tá? O amor é um sentimento que salva muita coisa. O amor, ele vai suprir o ódio. O amor, ele vai suprir a necessidade de ser uma vítima. Quando você, às vezes, só projeta o amor para alguma coisa ou para alguém, você está projetando, na verdade, fé. Fé que você pode sonhar, mas quem permite que o seu sonho seja realizado é o nosso Pai, é o nosso bom Deus, tá bom? Então você está na vida, está na Terra para ter metas, sonhos e, muitas das vezes, captar forças celestiais para você poder lograr êxito no que você quer. Tudo bem, mas quem vai te dar o presente é nosso bom Deus. E quem vai se alegrar com a sua vitória são os seus ancestrais, os seus antepassados, que colocam muita fé em você. Como eu já falei em inúmeros vídeos nesse canal, a importância que é a ancestralidade de alguém. Tá? Percebam isso no seguinte, muitos problemas você herda ou você puxa do cordão umbilical, do útero da sua mãe, da sua árvore genealógica e espiritual, tá? Então é o seguinte, ó, isso é tema para muitos vídeos, o tema não se limita a somente pensar assim, sonhei, vi, pensei, é muito mais do que isso, tá? Para você que não entende muito sobre isso que eu estou dizendo nesse canal, nesse vídeo, e esse vídeo chegou até você porque algum porquê tinha do mundo espiritual para esse vídeo chegar até você, tá? Uma pesquisa, ela não foi criada no seu subconsciente à toa. Você pesquisar esse tema e aparecer logo o meu vídeo de cara, tá bom? O vídeo chegou para você numa página, no Google, na fanpage, em qualquer lugar, não foi à toa. Alguém passou esse vídeo para você? Também não foi à toa. Talvez seja uma situação assim, ó, a mensagem de Deus para você, da forma que veio, né? Para que você possa pensar em tudo e em todos com amor. O pensamento transforma energia, senhores. O pensamento faz algo acontecer mágico no reino dos céus, no mundo paralelo a esse, para você poder ter a certeza que tudo que nós temos na Terra é uma cópia do reino dos céus. Você é uma cópia do reino dos céus, tá bom? Uma frutinha, ela tem tanto axé, tanta energia positiva, que primeiro ela foi criada no reino dos céus. Uma lei que você segue, esse conceito que nós temos sobre leis carnais, primeiro elas foram criadas no reino dos céus. Não pensem os senhores e as senhoras que muitas das vezes têm conhecidos aí, na década de 90, 80, 70, que ingeriam o álcool e iam dirigir, que passou batido as mortes,
o desencarnar de alguém por um acidente ocasionado por alguém irresponsável que bebeu e pegou o volante, não é isso? Então, onde eu quero chegar? Primeiro, as leis foram criadas no reino dos céus. Depois, elas vieram, através de nossos mentores, guias e guardiões, a intuir na humanidade, tá bom? Então, até a situação de uma lei seca é não beber e sair da sua realidade, ou se afinar com o excesso, ou se afinar com a energia do álcool e tomar posse de algo tão importante que é o volante, né? E dirigir é um crime. É um crime na terra, é um crime no reino dos céus, tá bom? Então, entenda o seguinte, tudo que há na terra que traz o equilíbrio, assim como as leis carnais, foram criadas no reino dos céus, tá bom? Isso aí também virou um assunto para muitos vídeos, como a questão que nós temos agora no mundo de hoje. As mulheres são seres humanos iguais aos homens, com a mesma força, inteligência, sonhos e metas, tá bom? Então, até isso daí teve a influência das nossas pombagiras, dos nossos Exus, dos nossos guardiões. Então entendam o seguinte, tudo está ligado a tudo, tudo se conecta, e no meio desse caminho precisa você, muitas das vezes, mudar as suas crenças que te limitam, tá? Você precisa muitas das vezes mudar essa sua ausência de fé em si mesmo e em nosso bom Deus. Então entendam isso, para que você possa mudar a sua vida. Pense nos seus entes queridos, pense nos seus amigos, nos seus colegas mais próximos, nos seus parentes. Faça esse exercício essa semana de pensar em cada um envolto por esta luz cor-de-rosa, e você vai ver que o inimigo físico que você achava que tinha, ele para de te perseguir, tá bom? Filhos de Deus, filhos de Zambi, filhos de Olorum, que Deus, nosso Pai e Pai Oxóssi os abençoe. Uma excelente semana a todos. Aparecendo algum tema a mais ou as dúvidas dos senhores, eu volto ainda essa semana ou então na próxima semana, devido à quantidade de atendimentos em nossa casa espiritual, tá bom? Querendo entrar em contato com o nosso terreiro, telefone é 21 98815 5929. Que Deus e Pai Oxóssi os abençoe, senhores.